Olá, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Ar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a recuperar o seu casamento, mesmo que você esteja à beira do divórcio. E hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês me pedem muito, que é como resolver a questão da amizade do meu casamento. Parece que eu e meu marido nós nos tornamos apenas amigos. Então, como resolver isso? Então, se você tá num casamento que tá à beira do divórcio, ou mesmo se você não tá numa fase tão crítica, mas se vê empurrando o seu casamento aí com a barriga, eu quero te fazer algumas perguntas. Primeiro, você percebe que tudo bem, vocês não brigam, né? Vocês até que se entendem bem, só que vocês estão sentindo que não tem mais atração entre vocês? Isso acontece no seu casamento? Outra pergunta que eu te faço. Você percebe que você não tem mais o desejo ali de estar junto com seu marido? Você muitas vezes se questiona se o amor na verdade não acabou? Se vocês hoje se tornaram apenas amigos, se esse amor ele foi acabando, até que se tornou uma bela amizade? Você fica com essa pulga atrás da orelha aí, fazendo esses questionamentos para si mesma? Se você tem esses questionamentos, então fica aqui nessa live que eu tenho certeza que respondendo sim a uma dessas perguntas, essa live ela vai te ajudar, porque eu trouxe orientações poderosíssimas para que você consiga resolver esse problema aí de ter essa amizade que você acha que o fato de ter essa amizade significa que o amor de vocês acabou. Então, se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, fica até o final que a gente vai falar disso aqui. Muitos casais se preocupam com essa amizade que é construída, porque ao mesmo tempo que entendem, né, tanto o marido quanto a esposa, ao mesmo tempo em que os dois entendem que é importante sim ter o companheirismo, ter a cumplicidade, né, ali no casamento, eles percebem que somente isso não sustenta a relação. Somente isso não é suficiente para ter um casamento duradouro e um casamento feliz. Não só duradouro, mas feliz também, né? A gente quer que ter as duas coisas. Então, quando um casal entra nesse momento em que percebe que se tornaram só amigos, aí que a coisa começa, né, a ficar estranha, aí que os dois começam a se questionar e se preocupar com o rumo que esse casamento tá tomando. E é aí que mora a grande confusão. Por quê? Muitas pessoas acabam confundindo essa amizade que se cria entre homem e mulher com a falta de amor. Muitas pessoas acham que o fato de existir essa amizade significa que o amor acabou. Então essa confusão ela é muito presente entre os casamentos. Inclusive, casamentos acabam por esse erro de entendimento. Eu conversei há pouco tempo com uma conhecida minha, que a gente estava conversando sobre relacionamento, e ela estava me contando ali sobre o relacionamento dela atual, né? Que ela tem problema com esse atual namorado, ela acha que eles são muito diferentes, ela acha que ele não tá na mesma conexão que ela, no sentido de ela tá sempre querendo algo mais da vida e ele tá sempre sossegado. Então ela percebe que eles são muito diferentes e ela tava me contando justamente isso. Só que aí ela me disse que esse namoro ele é recente, ela já tem lá os seus 35 a 40 anos, e ela me confessou que esse é um segundo namorado que ela tem, porque ela se separou, já tem um tempo, já tem uns anos que ela se separou, e ela se arrepende de ter se separado. Inclusive, foi ela mesma que pediu o divórcio. E aí a gente entrou nesse assunto, né? Inclusive, quando eu saio assim pra... Olha o Thor aqui no fundo. Só descansando, né, Thor? Quando eu saio pra conversar, assim, que eu saio pra fazer alguma coisa, eu sempre acabo entrando nesse assunto de casamento. As pessoas me perguntam bastante sobre isso. E a gente entrou nessa questão do relacionamento anterior dela. O porquê dela ter se separado. E ela me contou que eles se davam super bem, eles eram super parceiros, super companheiros, saíam juntos, se divertiam juntos. Só que quando chegava em casa, ali no mesmo teto, eles não tinham mais essa conexão íntima de homem e mulher. Isso acabou se perdendo. E ela começou a se perguntar, justamente isso que eu trouxe para vocês. Será que o amor acabou? Será que agora só restou uma amizade?
E aí ela ficou com essa pulga atrás da orelha e ela falou pro marido, olha, vamos procurar uma terapia de casal para ver o que está acontecendo, o que a gente pode mudar aqui no casamento. Só que ele não aceitou. Ele falou, não precisa, isso é besteira, não, tá tudo bem entre a gente, não precisa disso não. E ela deixou, foi deixando. E aí começaram a acontecer uma série de coisas depois dessa primeira percepção que ela teve, que aí levou o casamento dela pro divórcio. E aí eles se separaram. Hoje ela tá com esse namorado, né, tentando se entender com ele. Ele se casou novamente, ele já tem filhos desse outro casamento. Só que ambos, um já disse pro outro que ainda se amam. E que se arrependem mesmo de ter... Ela, né, ela não falou pra ele, mas ela falou pra mim. Que ela se arrepende de ter se separado. Então, essa é uma história que ela tinha tudo pra ter um final feliz se eles tivessem buscado ajuda naquele momento. Então, se você tá passando por isso agora, se você tá com essa pulga atrás da orelha, que vocês se tornaram apenas amigos, aproveita essa oportunidade que você tá tendo aqui, porque ela falou pra mim, ela falou, Carol, se eu tivesse percebido isso naquela hora, eu não tinha pedido divórcio. Eu achei de verdade que o amor entre a gente tinha acabado. Por isso que eu pedi o divórcio. Então, você vê, né, o quanto que a vida dela não poderia ter tomado um rumo diferente. Ela tem o sonho de ter filhos, ela ainda não tem com esse atual namorado, porque ela ainda não sente segurança e confiança, não tem estabilidade de um relacionamento para poder ter uma criança, mas era o sonho dela, ter um filho. Então, olha o quanto ela tá adiando os sonhos dela, porque ela não teve o entendimento que precisava ter naquele momento. E outra coisa muito importante que eu preciso destacar para vocês é que essa questão do homem nunca querer essa ajuda é uma coisa que impede o casal de voltar a se entender. É justamente por isso que no Elo no Lar é o meu treinamento em que eu ensino mulheres a recuperar o casamento. É justamente por isso que no Elo no Lar eu ensino mulheres. Porque quantos relatos eu escuto de casais em que a esposa sugeriu, olha, vamos fazer uma terapia de casal. E o homem sempre falava, não precisa, não, isso é besteira, não, isso não vai dar em nada. Quantos relatos eu escuto justamente sobre isso. E é por isso que eu ensino mulheres. E o homem, ele fala isso, pode ser por vários motivos, mas dois motivos principais ele acha que realmente ele não vai conseguir ajuda. Uma terapia de casal não vai ajudá-lo. E o segundo motivo, que eu acho que é o mais comum, é que ele tem vergonha de expor essa situação para as pessoas. Tem vergonha de estar num lugar junto com a esposa falando da intimidade deles, né? A mulher, quando ela vai procurar a terapia de casal, ela vai porque ela sabe que aquilo é o que, né? Ela tem aquilo para salvar o casamento dela. Se não é aquilo, ela tem que se separar. Então, mesmo que ela tenha vergonha, ela vai mesmo. O homem não. O homem já é mais retraído e ele não aceita. Por isso que a mulher aprender esse passo a passo que eu ensino no método do Elo no Lar, ela consegue aprender e aí sim ela leva esse aprendizado pro dia a dia do casal, né? E foi justamente o que ela me falou. Se ela tivesse percebido isso antes, ela não teria se separado. Mas enfim, né? É importante vocês não confundirem essa amizade que é criada aí no casamento de vocês com a falta de amor, com a ausência de amor ou com a transformação. Eu escuto muito isso, o meu amor pro meu marido se transformou numa bela amizade. Gente, não tem nada disso. Não tem nada disso e vocês vão entender o que isso significa. Faz sentido? Então vamos lá. Qual que é o melhor momento para você se atentar a essa amizade que está sendo criada aí no casamento e que você tá achando aí que o amor acabou? O melhor momento para se resolver isso é antes que aconteça. Então é realmente não deixar se tornar só uma amizade. Esse é o momento ideal. Só que se você tá aqui e você percebeu que você não se atentou a isso na hora certa e não fez o que precisava fazer ali no momento, o segundo melhor momento é quando o problema ele ainda tá pequeno. Você eliminar ali o monstro enquanto ele ainda é pequenininho. Porque se você não faz isso, se você não elimina esse monstro enquanto ele é pequeno, uma série de problemas eles vão ser desencadeados. E aí você pode falar assim pra mim, Carol, então mas amizade é um problema então no meu casamento? Eu não posso ser amiga do meu marido?
Eu tenho que viver entre tapas e beijos, né? Igual a música. Não, não é isso. Inclusive, a amizade é algo muito importante e que você tem hoje, né? Se você tá nesse problema, nessa situação em que o problema é essa amizade aí, essa amizade que você tem hoje é algo que muitos casais não têm. Por quê? É essa amizade que faz vocês terem a cumplicidade, faz vocês terem carinho, faz vocês terem companheirismo aí no casamento de vocês, fazem vocês ter respeito, que é algo imprescindível dentro do casamento, né? É algo que é essencial pro casal, pros dois ali na relação. Sem respeito a gente não consegue construir nada. Então, você já tem algo que é muito importante. Então, não, a amizade ela não é um problema. O problema é vocês não darem a devida importância para a conexão do casal, para a conexão íntima do casal. Esse é o problema, quando você não dá prioridade para isso, quando você não dá a real importância que esse tema tem, quando você não para se dedicar e se empenhar para isso. Esse é o problema. E aí, quando a gente pensa num casal que está negligenciando essa conexão no casamento, quais são os problemas que isso desencadeia? Primeiro, com o tempo, né, o primeiro sinal é esse, é essa perda aí de conexão. Mas com o tempo, vem acontecendo e vem surgindo os outros problemas. Então aí, perde a conexão, aí vocês vão começar a procurar diversão em outros lugares, fora do casamento. E essa diversão, ela pode ser tanto em jogos, tem pessoas que acabam até desenvolvendo vícios, tem pessoas que acabam até partindo para uma relação extraconjugal. Então, olha o prejuízo de você não dar a devida importância para a relação de vocês. Além disso, tem também a desconfiança que começa a surgir, porque aí acaba a cumplicidade, você começa a perceber que o seu marido está diferente, e aí você começa a desconfiar. Vem os episódios de ciúmes, vem as brigas, vem o desrespeito, e aí a gente acaba criando aí um kit, uma lista de ingredientes perfeita para o divórcio, tá? Então, esse é o principal problema aí. Então, a vantagem de você resolver esse problema, esse monstro aí de ser sua amiga do seu marido, enquanto antes, é que você evita que todos esses problemas depois se desencadeiem. Então, se você não tá nessa fase que tá tão crítica, em que você já tem todo esse kit aí desenvolvido, o que você precisa fazer é olhar com atenção, dedicação e empenho especificamente para essa área, certo? E qual que é um erro muito comum que eu vejo tanto o homem quanto a mulher cometendo no casamento quando tá nessa fase? Um erro muito comum é você relaxar, vocês dois, né? Tanto o homem quanto a mulher, relaxar no autocuidado. Relaxar em se cuidar mesmo. E pra mulher, isso, quando a gente pensa na pessoa, né? Nós como mulheres, a gente acaba uma hora falar, não, é só hoje, não, já casei, tá tudo certo aqui no meu casamento, tá tudo bem. Isso a gente faz num momento. Só que quando a gente torna disso, né, dessa atividade aí de não se dar a devida atenção, não se dar o devido cuidado, quando a gente fala em fazer isso e a gente faz disso um hábito, esse hábito, ele acaba criando um emparelhamento aí de hábitos, né? Quando você, dia após dia, não se cuida, quando dia após dia você não olha pra si, chega num momento da sua vida que você vai acordar de pijama, né? Você acorda, tá de pijama, seu marido chega, você ainda tá de pijama. Então, é algo que você faz um dia, faz 2 dias, faz 3 dias, quando você vê, você já caiu nesse hábito aí que é prejudicial pra você como mulher. E por que é prejudicial pra você primeiro como mulher? Porque fazendo isso, né, não olhando pro seu autocuidado, você acaba criando falta de autoestima, então a sua autoestima fica muito baixa, você acaba tendo falta de autoconfiança, falta de autovalorização. Então isso é um pacote aí também para você começar a ter desconfiança do seu marido. E além disso, desse problema para você como mulher, tem um problema para vocês dois como casal também. Por quê? Porque
a nossa comunicação, o nosso diálogo, ele vai além das palavras. A gente, quando fica numa situação dessa dentro de casa, a gente tá comunicando de uma forma que não é verbal, de uma forma visual, que tudo bem, a gente não tá muito interessada no outro. É isso que a gente acaba passando. A gente mostra pro marido que, tudo bem, a gente já casou, sabe? É como se a gente não desse importância pro que o outro pensa da gente. Para que a gente não... É como se a gente não desse importância de agradar o outro. Entendeu? Então, quando você faz isso, quando você permite que o seu casamento e que esse relaxar no seu autocuidado aconteça, você tá comunicando exatamente isso pro outro, que, pra você tanto faz. Você não prioriza muito, entende? E é a mesma coisa, por exemplo, se a gente for pensar, no pavão. O que o pavão faz quando ele quer acasalar lá com a pavão fêmea? Nem sei como é que fala. O que ele faz? Ele abre ali o leque de penas para ele mostrar para ela. Pavão não fala, ele tem que comunicar de alguma forma que ele quer que ele quer atrair aquela fêmea. Então ele abre ali o leque e é assim que ele mostra. E em que momento que a gente faz isso no nosso casamento? Se a gente deixa de se cuidar, se a gente relaxa. E pro marido é a mesma coisa. O marido também acaba relaxando, acaba deixando de lado, sabe? Esse autocuidado. E aí começa, sabe, essa comunicação aí não verbal gritante entre vocês, em que um não tá realmente se importando muito com o que o outro acha, não tá se empenhando e não tá se dedicando para esse momento de união, para esse momento de conexão, certo? Além disso, um outro erro comum que acontece também no casamento é quando tanto a esposa quanto o marido acaba se dedicando apenas para os filhos. Tudo bem, no começo, né, quando os filhos nascem, eles exigem da gente uma dedicação total, principalmente da mulher, né? Porque é a mulher que tem o alimento ali do bebê. Então, é um momento em que sim, os dois têm que se dedicar. Agora, o que eu vejo acontecer demais, que é um erro muito comum, é a criança ter 5 anos, 6 anos, 7 anos e aquela mulher tá se empenhando única e exclusivamente para ser mãe. É como se ser mãe fosse a única identidade dela. E aí, por que isso é um problema para o casamento? Porque quando você tem essa dedicação 100% apenas para uma coisa, você deixa de olhar para todo o resto, inclusive o casamento. Mas não só o casamento. A gente tem diversas áreas na nossa vida que, se a gente não para olhar, se a gente não para analisar e se desenvolver, a gente acaba se tornando frustrada. A gente acaba chegando num patamar da nossa vida que a gente olha e fala, meu Deus, o que eu construí da minha vida? O que eu fiz aqui? Se a gente foca única e exclusivamente em ser mãe, a hora que o casamento começa a dar sinal, e às vezes nem o sinal você percebe, a hora que o negócio tá feio mesmo, que você percebe que seu casamento desandou, aí você fala, meu Deus, onde eu tava todo esse tempo? Inclusive no Elo no Lar tem uma ferramenta que eu amo usar, uma ferramenta de autoconhecimento, que ela é visual. Então, eu mostro essa ferramenta para as alunas, elas fazem o diagnóstico delas, e quando elas fazem esse diagnóstico, elas conseguem olhar, elas conseguem ter de uma forma clara. É batendo o olho que elas veem que elas acabaram deixando de olhar para diversas áreas da vida delas. E é aí que elas começam a entender e ter esse choque de realidade do potencial que elas têm para explorar nelas mesmas. Então, quando você se dedica única e exclusivamente a ser mãe e sem olhar todas as outras áreas da sua vida, você acaba também esquecendo dessa parte que também é importante para o seu casamento, certo? Então, vamos lá. Qual que é o jeito certo, então, quando a gente pensa nessa amizade? O jeito certo que você precisa aplicar a partir de agora no seu casamento é priorizar a relação íntima de vocês. Priorizar a relação íntima do casal. Por quê? Porque é através dessa relação que vocês conseguem criar uma conexão que vai além da amizade. É uma conexão de união. É uma conexão de corpo e alma. Eu não estou falando só de contato físico. Estou falando de uma união mesmo, de corpo e alma, entre homem e mulher.
Porque é através dessa conexão que você consegue manter a cumplicidade. Se você já tem essa cumplicidade, é através dessa união. E quanto mais unidos vocês forem nesse ponto, nessa área, mais vocês vão conseguir reforçar a cumplicidade. Por quê? Porque é nessa relação íntima de vocês em que vocês acabam praticando se livrar do egoísmo. Porque é um momento em que vocês dois estão unidos, um tentando satisfazer o outro. É nesse momento que vocês fazem isso. É nesse momento de união em que você consegue comunicar para o outro o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus limites. E é nesse momento que vocês vivem em que vocês conseguem, de fato, um se doar para o outro. Então, se a gente quer ter dentro do nosso relacionamento, no dia a dia, né, nas demais áreas ali do relacionamento, a gente quer essa cumplicidade ela é exercitada e ela é criada e aprimorada nessa relação íntima. Então, olha a importância. Não é só uma satisfação ali de um desejo. Tem a ver com esse entendimento do que é esse momento. A intimidade de vocês é como se fosse a coroação do casamento de vocês. Então, como deixar isso de lado? Como fazer isso? Me fala. Não, é a mesma coisa, por exemplo, você fala pra mim, né, o marido, ele quer um cargo melhor na empresa, ele quer uma promoção ali na empresa. O que ele faz? Ele se dedica, ele se empenha até conseguir, não é? A mulher, ela quer também, né, um cargo maior, ela quer, sei lá, um emprego melhor, ela quer ter um salário maior. O que ela faz? Se esforça, se dedica. Você quer ser uma mãe dedicada, quer ser uma mãe aplicada, uma boa mãe para os seus filhos, o que você faz? Você se esforça, você se dedica. É a mesma coisa no relacionamento. Por que a gente faz isso? Por que a gente consegue fazer isso daí em outras áreas e a gente não faz, e a gente não se empenha para o nosso casamento, para o nosso relacionamento? E aí você pode me falar assim, Carol, mas no meu casamento e na minha vida, eu não tenho tempo, eu vivo cansada, sabe? Eu faço muitas coisas e eu entendo, de verdade, eu entendo. Quem é mãe, quem é mulher, quem é esposa, dona de casa, profissional, é muita coisa mesmo, é uma carga pesada para a mulher. Para o homem também, né? Mas quando você entende a importância dessa conexão íntima entre vocês, aí o negócio começa a mudar de figura. Quando você entende que não olhar para essa parte do seu casamento com o devido cuidado, e quando você começa a ter clareza do tanto de prejuízo que não olhar para isso pode trazer para o seu casamento, inclusive trazer o divórcio, aí você começa a olhar diferente, aí você começa a falar, não, realmente. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender que a relação íntima de vocês, ela vai além de uma vontade. A relação íntima de vocês vai além de uma disposição. A relação íntima de vocês vai além de um sobrar tempo. Tem que ir além de tudo isso. Inclusive, essa era uma queixa que eu identifiquei com as alunas do Elo no Lar. Falando que não tinha tempo, não tinha disposição, muito cansaço. E dentro do treinamento, a gente criou um momento em que elas aprenderam a se planejar para aí sim dar devida importância para o que precisa dar importância. Certo? Inclusive, isso é algo que, quando a gente pensa na relação íntima, os 3 pilares ali do Elo no Lar, eles são reforçados nessa relação. Elas conseguem exercitar tudo que elas aprendem dentro do treinamento nessa relação íntima do casal. Então, se você quer recuperar o seu casamento, mesmo que você esteja aí à beira do divórcio, ou se você não está nessa situação, se você está numa situação em que você quer reconstruir um casamento, se vocês já estão separados, mesmo nessa situação, ou você que não está nessa fase tão crítica, mas se vê empurrando com a barriga, entenda, ser amiga do seu marido não é o problema. Isso é o menor dos problemas que você tem, então não se preocupe com isso. Tem até uma frase que eu gosto muito, que eu vi no livro do Pequeno Príncipe, que diz assim: no mundo que se faz deserto, temos sede de encontrar um amigo. E esse amigo, ele tá do seu lado. Então, não queira você achar que essa amizade entre vocês é um problema.
que essa amizade entre vocês significa que o amor acabou. Vocês saem dessa live hoje entendendo que isso não é verdade. Isso não é realidade. Isso é um entendimento que a gente tem que é totalmente contrário. É totalmente oposto do que é o casamento, tá? Então, isso é uma questão que vocês precisam entender. E o que falta aí no seu casamento, se vocês têm essa amizade, se vocês já têm essa cumplicidade, é reforçar cada dia mais essa cumplicidade com a relação íntima de vocês. É não negligenciar, é não deixar isso de lado. É dar sim prioridade para esse momento. Quantas mulheres também eu não escuto falar que tem os filhos, fica com receio de ficar pedindo para alguém ficar com as crianças para vocês estarem juntos. Não tem que ter receio. Por quê? Porque se fosse um problema de saúde de alguém, você ia dar um jeito, não ia? Se fosse algo que você considerasse realmente importante, você ia pedir. Então, a maior orientação que eu quero deixar aqui para vocês é: isso é importante, é tão importante quanto uma emergência de saúde. Porque isso tem a ver com a saúde do seu casamento, tá? É isso que vocês têm que prestar atenção, ter o entendimento para sim conseguir recuperar o seu casamento, certo? Então não negligencia mais, dê importância para isso, aprenda a organizar o seu tempo, a criar aí no casamento de vocês planejamentos, momentos para vocês terem a sós, sabe? Senta junto, conversa sobre isso. Isso vai fazer com que vocês pratiquem ali o diálogo também. Olha, onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer para estar junto, sair para fazer algo que vocês gostem. Não negligencie isso, marca na agenda sim. Se a gente for esperar um tempo para fazer isso, se a gente for esperar um tempo para ter um dia legal com o marido, para ter um momento legal com o marido, se a gente for esperar esse tempo chegar, é mais fácil o divórcio chegar do que esse dia. Por quê? Porque a nossa vida, ela é bombardeada por interrupções, é bombardeada por afazeres, é bombardeada por coisas que não têm a importância que esse momento entre vocês tem, tá? Então não deixa de priorizar essa área da vida de vocês, tá certo? É isso, gente. Muito obrigada e a gente se vê então no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada.